Estamos de volta com Sala de Imprensa, hoje dia 25 de novembro de 2014. Temos hoje a presença conosco do vereador Jedson Mirizio. Ele foi candidato a deputado federal, teve 17.075 votos, já falei isso no início, né? Para quem não sabe ou para quem esqueceu. E a gente coloca esse número porque, reconhecidamente, Jedson se consolida como uma das lideranças políticas de Guarapari, né, mais fortes, mais importantes, ligado à Igreja Católica, onde ele tem a sua, acredito, uma base sólida. Jedson, você falava no primeiro bloco da questão da crise econômica que nós vivemos. A crise econômica, dados aos fatos dos escândalos políticos que têm acontecido no Brasil, hoje afeta a Bolsa, Petrobras, enfim. Mas nós não vamos discutir, entrar nesse mérito, não. Vamos falar dessa crise. Essa crise a gente reconhece, né, que é essa que você colocou. Mas eu vejo uma outra crise, além dessa, que talvez seja a mais grave, ou tão grave quanto, que é a crise da identidade de um povo. A gente conversava semana passada, né, discutindo com algumas pessoas, e aí nós falamos, qual seria o problema do nosso povo? Qual seria o problema de Guarapari? A gente vê, assim, às vezes, uma visão muito tímida, muito retraída do povo, e a gente discutindo o que seria isso. Talvez do Espírito Santo, que o Espírito Santo é um dos estados mais importantes para a economia nacional. E qual seria o problema? E aí uma pessoa falou assim, baixa autoestima. Então essa é uma das maiores crises que eu vejo, e a gente falando de Guarapari, o que a gente precisaria fazer, né? Você viveu com o Rodrigo Chamon no primeiro mandato de Paulo Artur, que deu um choque cultural, deu um choque político, e aquilo foi muito importante para a virada histórica do Estado do Espírito Santo, que estava numa situação decadente. O que seria, você como homem político, como liderança política, e como uma pessoa de vivência dentro da igreja, você conhece as pessoas melhor do que outras pessoas de fora, né? Por essa visão espiritual, digamos assim. Então, qual seria o problema? Qual seria realmente o problema e qual seria a solução para esse problema do povo, das pessoas? É difícil fazer. Para a gente ter uma cidade melhor. É difícil fazer uma análise, porque você precisava de ter um sociólogo para poder explanar dentro da sociologia aquilo que hoje nós passamos a perceber através de estudo do município de Guarapari. O que eu posso dizer? A recuperação da autoestima de um cidadão, ela está muito enraizada com o crescimento econômico, com a força econômica do município. Isso nós não temos mais, Santiago. Nós não temos nem mais a força turística, e com isso não gera economia, e nós não temos uma força econômica industrial no município de Guarapari. Então você tem, dentro dessa grave crise, uma série de famílias que estão passando profundas dificuldades, graves dificuldades. Então quando você tem uma família que economicamente não vai bem, você cai numa área de insegurança, de incerteza, e isso vai abaixando a estima das pessoas, sobretudo de um pai, que o homem foi criado e preparado para que ele sustentasse a sua família. Hoje nós vemos muitos pais que são sustentados pelas suas mulheres. E nenhum pai se sente confortável com isso. Nenhum filho consegue olhar para um pai e enxergar uma alegria no pai, quando você tem uma força econômica extremamente carente, como é do nosso município. Por exemplo, vou te apresentar alguns dados. Nós temos 78 municípios no estado do Espírito Santo. Nós ficamos em último lugar como município que gerou emprego, que gerou renda. O que isso significa, Fabiano e Antonino e o povo de Guarapari? O dinheiro não circulou no município. Você não tem renda que circula. Você não tem as pessoas que vão na padaria comprar o pão, que não vai na farmácia comprar o remédio, que não vai no supermercado comprar arroz. Você tem um empobrecimento econômico. Nós estamos vindo há décadas nesse empobrecimento. Nós temos uma única indústria no município de Guarapari que gera próximo de pouco mais de 3.500 empregos. E é a indústria que faz a produção no município. Então, se nós temos uma única indústria que gera pouco mais de 3.500 empregos, nós temos então uma força, uma alavanca propulsora econômica muito fraca, né?
Então aí nós chegamos no comércio, que nós temos 16 mil, 17 mil pessoas contratadas hoje no comércio de Guarapari. Mas o que é o comércio de Guarapari hoje? As pessoas rezam durante o dia para que entrem consumidores para juntar um dinheirinho para chegar 4 horas e ir para o banco fazer um depósito para cobrir o cheque. Isso não é vida. Você não tem como viver no município dessa forma. Você não consegue viver do seu comércio, chegar em casa chorando, porque você sabe que no dia seguinte você tem a duplicado para pagar. De que forma que nós podemos mudar essa história? E aí nós temos o serviço, nós temos 3 mil e poucos empregos, nós chegamos a um total então de 22 mil pessoas trabalhando no município de Guarapari. Dessas 22 mil pessoas, próximo de 70% trabalham e ganham um salário mínimo. Olha a força econômica que gira no nosso município. Então nós temos já um turismo empobrecido. E o sinal do turismo pobre que nós temos no município de Guarapari é você ir na Praia do Morro agora, são 8h15, e você vai encontrar uma série de quiosques fechados. Fechados. Luzes apagadas. Você não tem, então, um fluxo de pessoas e de consumidores na orla do município de Guarapari. Então, você tem a diversificação econômica. O que nós temos que pode atrair investimento para cá? Por exemplo, nós temos hoje uma indústria educacional no município de Guarapari com as faculdades que nós temos. Nós temos, então, que achar forma, criar um ambiente de implantarmos mais universidades. Porque se você traz os alunos lá de Colatina, de Cachoeiro de Itapimirim para estudar aqui, você tem também nesse aluno que vem o cara que paga o aluguel da casa, o cara que amanhece e compra o pão, que vai no supermercado, compra e a economia gira. O governo do estado do Espírito Santo comprou agora esse ano um polo industrial para que nós possamos atrair indústria para o município. Então nós temos que começar agora a criar ambiente para que nós possamos atrair investimento para cá. Por exemplo, Anchieta, um município vizinho a nós, tem uma renda per capita de R$ 11.300. A renda per capita de Guarapari é de R$ 1.700. É inadmissível. E você não tem um olhar gestor. Você precisa de ter um homem de gestão para que de forma administrativa possa criar ambiente e nós possamos atrair investimento para o município de Guarapari, gerando emprego, gerando renda, gerando possibilidade para o pai de casa chegar no final do dia com um saco de pão, dar pão para o filho, leite para o filho, ter possibilidade de investir numa casa, de comprar um carro. Todo mundo tem dinheiro. Fabiano, olha só, vamos botar nome aqui. Veio o Bob's para o município de Guarapari. Você passa lá no Bob's agora, um grande empreendimento, o Bob's, que é do mercado nacional, está vazio. Só se mantém porque o investidor ali tem dinheiro para cumprir com os compromissos, para chegar no verão e tentar arrancar um pouco de dinheiro no verão. Porque as famílias muitas das vezes passam na porta do Bob's e não conseguem parar para comprar um lanche, para fazer um lanche o pai, a mãe e os filhos. Agora falta, viu, Gedson? O que está faltando é um planejamento estratégico com o turismo. Porque Guarapari tem praias, tem beleza, nós temos montanhas, nós temos cachoeiras, nós temos uma cultura que não é preservada e também não é enaltecida, como se faz ali em Alfredo Chaves, como se faz também a cultura italiana, ali em Anchieta. Não se tem um planejamento estratégico para você alavancar o turismo, porque nós temos tudo aqui. O que está faltando realmente é você fazer um trabalho na baixa temporada com o turismo para você atrair isso, porque o grande problema é entre um ponto do verão e um ponto do outro, que você chega em julho, a baixa temporada é terrível. Então é onde deveria se investir mais nesse tempo, nessa marcha aí do turismo. É em julho, vamos dizer, julho. Sem dúvida. Eu acredito no planejamento estratégico. Tudo quanto é empresa hoje, ela se sustenta em cima de um planejamento estratégico. Fabiano, olha só dentro daquilo que o Antoninho está falando. Nós temos em Guarapari reconhecido um quilombo. Nós temos uma história dos negros, e nós passamos agora, há poucos dias atrás, a colonização. Nós temos uma história dos negros no município de Guarapari. Lá pode-se comprar bolo, pode-se comprar o pão, da forma que se fazia lá atrás, no quilombo, quando eles fugiam para poder se esconder dos seus patrões.
Poucas pessoas em Guarapari vivem isso e sabem disso. Tem que ter essa referência. Entende? Nós temos que resgatar essa cultura do nosso município. O que é que nós temos? Vamos olhar para o mercado turístico. Nós temos Guarapari, muito próximo de Guarapari, nós temos Copacabana, Ipanema, Leblon, nós temos Salvador, Ilhéus, Porto de Galinha, Recife. Quem que vai sair lá de São Paulo, de Brasília, para poder comprar uma passagem e vir para Guarapari e não vai para Copacabana, não vai para Salvador, não vai para Ilhéus? Lá eles gastam R$220 por dia. O turista que vem para cá gasta R$40. Mas a gente tem também um problema de infraestrutura, né? Por exemplo, o cara sai de São Paulo, que quer fugir daquela situação difícil que é viver numa grande cidade, num grande centro, e aí ele compra uma passagem aérea que ele vai para dentro de Recife, ele vai para Salvador, ele desce no Santos Dumont, para o Rio de Janeiro, para Ipanema e tal, etc. Tem que se criar uma infraestrutura. Como que o paulista, ele fala assim, mas eu vou comprar passagem, porque existe um marketing muito forte para essas cidades, isso também tem que ser dito, e existe uma infraestrutura receptiva. O cara vai comprar passagem aérea para Guarapari como? Ah, mas eu tenho que ir para Vitória? E de lá como é que eu vou para Guarapari? Como é que é? Então, nós não temos um aeroporto, por exemplo, capaz de receber voo doméstico, para poder trazer o cara direto aqui para dentro de Guarapari. Quando você fala, por exemplo, da questão do quilombo, nós tivemos sábado lá em Iguape, e a gente registrou lá, isso você vai poder ver daqui a uns dias na nossa programação, o movimento do resgate dos quilombolas e tal. E aí, quando você fala, poxa, as pessoas não conhecem isso, aí o que se poderia fazer é, dentro das escolas, criar essa conscientização do conhecer a nossa história. Isso. Tem a história do Espírito Santo, que é muito bonita, nosso povo, nossa terra, mas tem a nossa história. Se você pegar aí aqui em Rio Calçado, Rio Claro, tem pontos históricos de Guarapari, coisas assim que muita gente não sabe. Você pega Beatriz Bueno, por exemplo, que é uma das pessoas que mais conhece a história de Guarapari, leva essa mulher para dentro das escolas, vamos ministrar palestra, vamos tentar resgatar essa consciência da nossa história, né, do nosso povo, da nossa cultura. Mas isso não acontece, e o povo vai se empobrecendo, culturalmente também. Então esse é um grande problema. Viu, aproveitando a carona aqui do nosso amigo aqui, o Fabiano, quando eu fui secretário de Turismo em Piúma, eu consegui inserir junto com o prefeito e os professores lá, na grade curricular, a matéria turismo, para conhecer a história, porque às vezes a Adriana, que é presidente da Associação da Hotelaria, eu falo para ela, olha, para você melhorar o turismo de Guarapari, você tem que começar por o princípio de tudo. Você tem que sair com uma equipe sua, ir para a periferia, e lá, num painel, você mostrar para as pessoas um atrativo na periferia, e eles entenderem o que é o turismo. Porque para você alavancar o turismo, a cidade, a população tem que saber da importância dele, o que ele traz para dentro, para poder a população, ela absorver isso e ela também participar desse processo. Porque se você lá na periferia, ali vai nascer um ambulante, vai trabalhar no hotel, vai trabalhar numa recepção, e se ele souber o que representa o turismo, ele já vai com uma outra mentalidade, com outra atitude dentro do ambiente. Então nós precisamos começar da estaca zero com o turismo de Guarapari. As pessoas têm que ter esse conhecimento, têm que ter essa informação, o que é, quais são as vantagens que ele vai ter com o turista dentro da cidade. E ele não sabe, porque quando você vai na periferia, você fala do turismo, ele vai falar, isso aí é para gente rica, é só para gente rica. Ele não entende que ele pode ser beneficiado com isso. E é uma grande indústria. Então no turismo, aquilo que o Fabiano também colocou, a praia, Fabiano, ela é a ponta. A praia é o último dos acessos. Até chegar na praia, nós passamos por uma série de investimentos. Sem dúvida. Isso não acontece. Na cultura, nós precisamos de resgatar as famílias de Guarapari. Isso aí. Mas eu acho algo assim inadmissível as famílias históricas do nosso município.
os pescadores que fundaram a nossa cidade. Esquecidos. As famílias que iniciaram Guarapari esquecidas. Um povo sem memória, um povo sem essa memória sem não vai para história. frente. Não tem. Um povo sem essa história não tem caminho. Não tem caminho, não tá tem perdido, futuro. né? Entende? Então acho fundamental também nós resgatarmos as famílias históricas do município de Guarapari. Essa é a base fundamental sem dúvida. de você alavancar. Agora, para você atrair o turista de qualidade, você tem que analisar o que ele gostaria que Guarapari tivesse para ele vir aqui. Aí você começa já a desenhar um turismo, aí vai dentro do planejamento estratégico. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo, o Cristiano já chamou atenção ali, senão a gente passa do tempo e a conversa está tão boa que a gente, se fosse tocar aí para o intervalo, a gente até meia-noite aqui conversando, né? Mas a gente vai fazer mais um intervalo, estamos conversando com o Gédson Merizio, daqui a pouco a gente volta com mais sala de imprensa, até já.